Olá pessoal, É, essa é a nossa primeira aula, o vídeo aula, né? E espero que vocês gostem e façam comentários no sentido de sugerir, melhorar, etc. O interessante é que vocês vejam essa aula antes da nossa webconferência, da nossa aula síncrona, que vai ocorrer hoje à noite, tá? Por quê? Porque aí fica mais fácil da gente dialogar e de vocês tirarem dúvidas, né? Participar também da aula de hoje à noite, tá bom? Então vamos lá. O primeiro tema que a gente vai abordar é a passagem do mito à filosofia, tá? É, a apostila que vocês têm aí, né, o primeiro módulo, traz, né, uma imagem de três filósofos, né, uma imagem de uma pintura de 1500 e alguma coisa, né, início entre 1500 e 5509, né, e um trecho de uma canção do Gilberto Gil. Né. A canção fala sobre o tempo. Né. Tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas de viver. São alguns dos versos dessa canção que pode ser lida como um poema. Bem, mas por que o tempo? Né? Vejam só aqui, né? Essa imagem, né, esse quadro, essa pintura de 1636 representa Saturno devorando seu filho. Ora, Saturno, na mitologia grega, é Cronos. Né? Cronos é, de certa forma, o deus do tempo, né? Porque ele é o deus da transformação. Né? Numa das versões da mitologia, né? Todas as mitologias têm mais de uma versão, né? Por quê? Porque a mitologia, ou as mitologias grega e romana, eram narrativas, né, que foram preservadas oralmente, né? Ou seja, elas sofrem alterações na forma como são contadas. Bem, a informação que nós temos aqui embaixo é de que, de acordo com a mitologia greco-romana, Saturno, ou Cronos no caso, era filho de Urano, rei dos deuses, a quem destronou e assumiu o lugar dele. Né? Quer dizer, então, como o Saturno, ou Cronos, ele destronou o pai e assumiu a, o trono de rei dos deuses, né? Ele teme que seus filhos homens, né? Ele tem 3 filhos homens e 3 filhas deusas, mulheres, né? Ele teme que um deles destrone portanto, ele devora seus próprios filhos. Tá? Há, claro, uma analogia do tempo como aquele, o tempo como aquele que devora, né, tudo que já foi, né, o tempo devorando, né, tudo aquilo que ele próprio fez. A transformação no tempo ela se dá, né, quer dizer, o tempo constrói e o tempo destrói. Tá? Essa é uma analogia que se faz a partir do mito do Cronos ou do Saturno. Bem, mas deixando essa interpretação de lado, ocorre que Zeus, né, consegue fugir, ou a mãe, né, do Zeus, a Reia, esconde Zeus, e quando ele cresce, ele consegue destronar, né, o Cronos, ou Saturno, e se transforma no rei dos deuses e assim por diante. Né? Então, a mitologia, né, ela funciona como uma narrativa, né, que, de alguma forma, tenta explicar
todos os processos naturais. Nós estamos falando aqui de Saturno, Cronos, e logo nos remetemos ao tempo, né? O mito do Saturno como uma referência, né, ao processo de transformação que acompanha o decorrer do tempo. Tá? Bem, vamos falar um pouquinho do início da filosofia. Né? Vejam só, então a filosofia nasceu na Grécia entre os séculos 6 aliás, 7 e 5 antes de Cristo. Né? Então, promovendo uma passagem do saber mítico, que é esse saber baseado em narrativas que explicariam todos os processos da natureza e todos os processos políticos também, psicológicos. Né? Então, a passagem do saber mítico, alegórico, ao pensamento racional, ao logos. Tá? Bem, eu destaco aqui uma outra passagem, né, de uma citação do historiador francês Pierre Grimard, que diz o seguinte: o mito se opõe ao logos como a fantasia à razão, como a palavra que narra, a palavra que demonstra. Logos e mitos são as duas metades da linguagem, duas funções igualmente fundamentais na vida do espírito. Né? O logos, sendo uma argumentação, pretende convencer. Essa é a primeira diferença entre o logos e o mito. Tá? O logos, né, no logos, a linguagem é argumentativa, certo? A linguagem lógica, né, é a linguagem da demonstração, através de argumentos, né? Hoje em dia a gente diz através de fatos, né, ou da demonstração de fatos, enfim. A linguagem lógica depende da demonstração, certo? Ou seja, ela precisa convencer. É a partir do logos que se dá o diálogo, né? A conversa, o debate em torno de algum tema. O mito, né? Vejam aqui essa parte selecionada, né? O mito, assim, atrai em torno de si toda a parcela irracional existente no pensamento humano. Por sua própria natureza, é aparentado a arte em toda a sua criação. O que seria essa parte irracional existente no pensamento humano? O pensamento não é sempre racional? Não necessariamente. Né? A parte irracional é aquela parte do pensamento capaz de narrar, né? Capaz de expor, mas não necessariamente capaz de demonstrar, né? A lógica por trás da narrativa. Né? Não é à toa que o mito, hoje, para nós, né, os mitos gregos, não passam de arte, de histórias interessantes, de narrativas interessantes, ou melhor dizendo, simplesmente de literatura, certo? Agora, para os gregos antigos, né, antes da filosofia, o mito não é mera literatura. O mito era uma forma de explicar, uma forma de dar sentido à realidade. Tá? Uma forma não argumentativa, ou seja, não lógica, mas sim narrativa e alegórica. Certo? Bem, quanto à mitologia grega, basta, né, por enquanto, saber que os gregos cultuavam uma série de deuses, né, Zeus, Hera, Ares, Atena, né, Zeus, Hera são irmãos e tal, né? Além de heróis ou semideuses como Teseu, Hércules, Perseu, que são filhos de deuses com humanos, né?
relatando a vida desses deuses heróis e seu envolvimento com os humanos, cria uma rica mitologia. Isso é, um conjunto de lendas e crenças que, de modo simbólico, fornecem explicações para a realidade universal. Ou seja, como eu falei para vocês, são narrativas que pretendem, de alguma forma, dar sentido, né, à realidade e explicar a realidade. Bem, vem depois aqui a lenda do Édipo, a saga, né, do Édipo, né, que eu não vou ler para vocês, é óbvio, mas eu peço para que vocês leiam, porque é bem interessante. A partir da saga do Édipo, né, é que a psicanálise, por exemplo, constrói, né, a ideia do complexo de Édipo. Né? O complexo de Édipo, né, eu vou ler aqui esse trechinho para vocês, né, um conjunto organizado de desejos amorosos e hostis que a criança experimenta relativamente aos pais. Sob sua chamada forma positiva, o complexo apresenta-se como na história de Édipo Rei. Desejo de morte do rival, que é a personagem do mesmo sexo, e desejo sexual pela personagem do sexo oposto. A forma negativa seria, né, o inverso, né, o amor pelo progenitor do mesmo sexo e o ódio ciumento ao progenitor do sexo oposto. O positivo e o negativo aqui não significa uma forma boa e uma forma ruim do complexo de Édipo. Não, não é nesse sentido. Tá? É, não tem nada a ver com uma relação, com a ideia de que existe uma sexualidade certa e outra errada. Isso não tem valor moral ou de escolha nesse sentido nenhum. Apenas quer dizer o quê? Que a criança toma como referência, tanto para a construção do seu eu, né, psicológico, quanto para a fonte dos seus desejos, né, sexuais, aqueles que são seus pais. Né? No caso, não necessariamente os progenitores, né? Aqueles que o tratam como filho, aqueles que o criam. Né? Nesse sentido, né, o Freud tenta explicar que há tanto um processo de identificação quanto de oposição com, do filho com os pais. Por quê? Né? Porque a criança ela tanto admira, né, por um lado ela admira os pais, por outro lado, né, ela também quer ser autônoma, ela também quer aos poucos formar a sua própria personalidade. Portanto, né, essa relação ambivalente, né, essa relação é um tanto quanto paradoxal, né, que de alguma forma é expressa lá na tragédia do Édipo, certo? Então vejam só, o que é o mito? Né? O mito era uma forma de explicar a realidade, né? Através de quê? Através de narrativas. Essas narrativas são totalmente sem sentido? Não. Né? Elas têm sim um sentido muito profundo, principalmente sentidos psicológicos e tal. O que falta, o que diferencia a narrativa mítica e a filosofia, né, é que a filosofia tende a demonstrar, através de argumentos, aquilo que ela pretende como explicação do mundo, enquanto que o mito é uma narrativa e pronto. É como se a narrativa fosse autoexplicativa. Não precisa de demonstração. Certo? É isso para essa aula. Obrigado e até mais.